E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto? O que a gente vai estar comentando? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Brasil Agro. Essas altas temperaturas aí podem estar afetando um pouquinho a questão da produção. A gente vai comentar sobre ele. Como eu falei, a gente vai dar mais foco aqui para essa ação, tentando dar estudando um pouquinho mais sobre ela, para ver o futuro, o que a gente espera, tá? E vamos falar aqui sobre VEG, tá? A VEG tá com recomendação de compra. A gente vai estar comentando sobre isso, com essas altas que ela teve recentemente e após o resultado que ela teve aí, um resultado muito bom. A gente vai comentar sobre isso, beleza? Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, dá essa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente. Todo dia, 8 horas da manhã tem vídeo. E já ativa as notificações, porque eu também estou postando vídeo à tarde. Não é todo dia que tem, mas sempre que tiver, o YouTube vai te notificar. E assim você não vai perder nenhum vídeo, tranquilo? Se você tiver alguma dúvida em relação a ação, fundo imobiliário ou alguma renda fixa aí, pode comentar que a gente vai estar estudando, vou estar analisando e futuramente posso estar trazendo algum vídeo. E eu tento falar de uma forma simples, sem falar muito termo, sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta bastante o aprendizado. Eu acho que é muito chato ficar falando alguns termos em inglês. E lembrando, gente, aqui é só minha opinião, tá? Não sou dono da verdade, não estou 100% certo. Eu só quero trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, tentar falar com vocês, trocar essa ideia, dar minha opinião e tentar incentivar vocês a estarem investindo, a estarem estudando, que eu acho que é muito importante para o nosso futuro. E também mostrar toda a nossa trajetória aí, até chegar na nossa liberdade financeira em rumo a ela, tá? Então é isso, bora pro vídeo, deixa de papo. Então bora lá começar aqui a falar sobre o Brasil Agro, ou ticker Agro 3 aqui, que veio caindo bastante. Isso aqui foi após o resultado do terceiro trimestre, que foi bem ruim, tá? Se a gente for aqui puxar em relação ao trimestral, o contábil aqui, de um lucro de 242 milhões, caiu para um lucro de 29 milhões, tá? Foi bem ruim, tanto que ela caiu aqui de um dia para o outro mais de 7%, tá? E aí se manteve na baixa. Mas será que é uma boa oportunidade agora nesse momento? Será que ela tá barata? Será que é uma boa aí pro futuro? Eu acho pouco tempo ainda de análise pra gente estar falando sobre isso, tá? Mas futuramente eu quero comentar com vocês, quero analisar. Você que já acompanha há mais tempo, você acredita que seja uma oportunidade agora esse valor? Você acredita que ele vai se recuperar futuramente? Como eu falei com vocês, eu quero dar mais atenção pro Brasil Agro, tá? Quero analisar com mais gosto a questão do agronegócio, que eu acho que é muito interessante aqui pro Brasil. E a gente pegando acredito que seja uma boa ação e pegando bons preços, acho que a gente vai ter uma boa rentabilidade futuro, tá? Ela teve um bom pagamento de dividendos aqui, mais de 13%, que é incrível, tá? E assim, se a gente for ver ela, um lado ruim, né? Ou não, para quem não liga, ela paga uma vez só por ano, tá? O bom é que ela anuncia no mês, paga já no mês seguinte. Se ela manter esse pagamento, vai ser muito bom, tá? E assim, como eu queria falar com vocês, ela pode ser que ela sofra um pouquinho aí no segundo para o terceiro trimestre, tá? Pelo fato dessas ondas de calor que vai afetar muito a questão da safra ou da produção, beleza? Tem algumas notícias aqui que eu quero ler com vocês e vamos comentar sobre isso, beleza? Se a gente for ver aqui, ó, trigo volta a subir na bolsa de Chicago com demanda da China e puxa o milho. E os principais commodities agrícolas encerram terça-feira com movimentos distintos na bolsa de Chicago, com leve queda para a soja e alta para o trigo, tá? E a composição aqui da carteira do Brasil Agro é 44% em relação à soja, o milho que está com 10% e tem 14% aqui que eu não sei se pode ser trigo ou outros tipos de plantações, tá? Mas grande parte aqui, quase 50% da carteira aqui do Brasil Agro se refere à soja, assim. E a soja está caindo e vamos continuar aqui lendo a notícia e a gente já comenta mais sobre isso, tá? Para Rafael Silveira, analista das safras e mercado, o recuo para a soja refletiu na melhora do avanço do plantio no Brasil e uma perspectiva de clima favorável no mês de dezembro, tá? A princípio pode ser que no mês de dezembro, esse mês, seja um pouquinho melhor em relação ao tempo. Por mais que a gente está chegando no verão, acredito que não vai ter altas temperaturas como teve em novembro, tá? Porém, na sexta-feira temos os novos relatórios do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e é possível que o relatório traga cortes para a safra brasileira, devido aos problemas climáticos no país, o que deixa o mercado cauteloso e justifica a volatilidade do dia, tá? Então é isso, a gente meio que tenta prever o futuro, o que pode acontecer. E como teve essas ondas de calor agora, isso vai refletir lá na frente, tá? Se a gente for ver aqui e puxar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, a soja, ela tem um plantio aqui na metade de agosto até janeiro, tá? Ao final de janeiro aqui para metade, mais ou menos. Então, novembro aqui ainda está no plantio. Pode ser que seja afetado aqui quando for fazer a colheita, tá? Então isso tem que ver como é que vai ser, o que vai refletir e pode ser que seja impactado lá no terceiro trimestre quando é a colheita, tá? Você vê que aqui no segundo trimestre basicamente tem uma pouca colheita de cana
tá? Se a gente for ver aqui que é a única coisa que tem, o restante é mais plantio, tá? Mas aí tem que ver o estoque de venda, o que vai impactar, como é que vai ser. E assim, pelo fato de essa temperatura não estar muito boa assim para plantio, pode ser que seja afetado. Você vê que pode afetar a soja, pode afetar o milho aqui, que é nesses 3 meses aqui, outubro, novembro, dezembro, o feijão, tem aqui também o algodão, mas eu acho que o principal que pode ser afetado aqui, vai ser impactado, caso seja afetado, seria a soja, que compõe aí 44% da carteira aí do Brasil Agro, tá? Então assim, a perspectiva aqui para o futuro pode ser que seja impactado um pouquinho mais, tá? E assim vem um resultado um pouquinho pior nos próximos trimestres, tá? Mas assim, a gente tem que analisar passo a passo. Como eu falei para vocês, eu tô olhando a Brasil Agro há pouco tempo, então não tenho um parâmetro muito grande para estar comentando com vocês, e eu acho que é interessante a gente ir sempre com calma, sempre com cautela, e para não tá sofrendo, tá? E como eu sempre gosto de falar para vocês, é sempre bom a gente ter todas as notícias, ter todas as informações para tomar a melhor decisão possível e não se arrepender depois, tá? Porque se a gente entra numa ação nova, onde a gente não sabe muito como ela funciona, o que ela vende, se isso vai ser impactado, como é que está o mercado em si, aquele material que ela vende, como é que vende o ano inteiro. Então acho que é legal a gente sempre ter todas as informações, ter todas as perspectivas, como é que é o ciclo da commodity, para ver se não compra na alta e sofre lá na baixa. Acho que é sempre bom a gente saber tudo para poder estar adquirindo uma ação nova, tá, gente? Então eu sempre gosto de comentar isso com vocês, para a gente estar interagindo. E comenta aí o que você acha do agronegócio. Você acha que é legal a gente estar comprando ação? Você acha que é legal a gente estar estudando? Qual que é a sua opinião em relação ao Brasil Agro, tá? Eu sempre gosto de comentar com vocês, porque às vezes tem alguém aí nos comentários que já tem o Brasil Agro há mais tempo, já tem um pouquinho mais de ideia de como é que funciona a ação, e também trocar essas informações também, que eu acho que é legal. Às vezes a pessoa tem uma opinião totalmente diferente, e é legal a gente interagir, divergir e tentar ver os melhores momentos, tá? Às vezes a pessoa tem uma visão totalmente diferente, então isso é legal a gente estar vendo essas ideias, tá? Mas é isso que eu queria comentar com vocês em relação ao Brasil Agro, tá? Em relação ao clima e o que pode afetar na soja, beleza? E agora bora comentar aqui sobre Vale, tá? Vale que tá cotado agora a 35,35, chegou aqui, tem uma alta aqui mais de 9% nos últimos 30 dias. E assim, vamos comentar aqui a notícia, a recomendação aí da casa de análise, e a gente já fala sobre a VEG, tá? Se a gente olhar aqui, ó, segundo Nova Fortuna, BTG Pactual, Vale e mais 8 ações para investir em dezembro, tá? A carteira recomendada de ações para investir em dezembro da Nova Fortuna sofreu 4 alterações, mantendo 60% da sua composição para investir no médio prazo, tá? Então lembrando, médio prazo, tá? Não é nem longo nem curto prazo, médio prazo. O restante da carteira segue com as alterações da Ambev, Itaú, JBS, Vale e VEG, tá? E o que é interessante a gente olhar, aqui tá as recomendações da carteira, e ela tá recomendando o VEG, por quê? Se a gente for analisar aqui, pegar nos últimos 6 meses, que só tem de 30 dias depois de 6 meses. Olha só como o VEG estava cotada a 35,1, e após o resultado aqui do terceiro trimestre, ela caiu aí 10%, chegando aqui a 31,47. Você fala, caramba, a VEG teve um resultado muito ruim para cair desse jeito, né? E não, gente, olha só como foi o resultado da VEG aqui. A VEG ela manteve o lucro líquido, tá? Segundo trimestre aqui de 2023, um lucro de 1,3, e o terceiro trimestre de 2023, um lucro de 1,3. A empresa que lucra 1,3 bi no trimestre, manteve o lucro aqui, teve uma queda aqui de 4%, mas manteve uma boa faixa etária de lucro, não teve prejuízo. Você vê que aqui, ó, se a gente for comparar os 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023, é uma alta de 32%, tá? E ela caiu 10%. Olha só como às vezes a pessoa impacta negativamente. Às vezes o pessoal tenta prever o futuro e tenta antecipar uma coisa, às vezes a ação sabe muito, e após o resultado, mesmo o resultado sendo ótimo, que eu acho que foi ótimo, tá? Ela ainda tem uma queda absurda, tá? E vamos ver quem acreditou na empresa, que pegou ela após essa queda, após esse resultado, teve uma alta aí já de mais de 12%, tá, gente? Então olha só como às vezes é bom você pegar uma empresa que não vai te multiplicar muito, mas em momentos difíceis, às vezes após um momento ruim, se você acredita na empresa, você vê que você vai ter um ganho muito importante, tá? Então às vezes o pessoal tem VEG e comprou com essa queda, acreditando na empresa, já teve um lucro aí em pouco tempo, um lucro muito bom, tá? Fora que ela tá caindo 5,38%, mas como eu falei com vocês, tá, gente? A VEG é uma empresa grande, é uma empresa onde ela não vai se multiplicar bastante e onde ela não tende a pagar muito dividendos, tá?
se a gente for ver que ela pagou 1,69% nos últimos 12 meses, o que eu acho muito pouco mesmo, é quase nada aí. Mas assim, acho que cada um tem uma visão, tá, em relação às ações. Tem gente que já tem um capital já imenso e quer uma segurança, quer um pouquinho mais de tranquilidade, e eu acho que a VEG é um ponto muito importante para isso. Você vê que é a empresa que mantém o lucro. Se a gente for olhar aqui, colocar aqui no contábil e colocar aqui, ó, trimestral, você vê que, ó, ela mantém o lucro, tá, sempre mantendo e crescendo, questão de receita também crescendo. Então você vê que é uma empresa muito mais tranquila, sem muita oscilação. Você vê que não tem oscilações aqui. Então, no geral, eu acho que a VEG é uma empresa muito boa para quem está aí com um capital já relevante e quer se manter aí sem correr muito risco. Pra gente, pra mim pelo menos, que estou começando na bolsa, a gente está investindo em 1 ano e meio basicamente, eu quero empresas que vão multiplicar ou que vão me dar um dividendo sustentável, um dividendo bom, tá? Ou que tem uma visão para médio a longo prazo, tá? No meu ver, a VEG para mim não é muito interessante, tá? Mas caso a pessoa... E assim, eu fico muito tranquilo com oscilações. Tem gente que já não fica tranquilo com oscilação, porque às vezes a empresa cair 10%, a pessoa vai pirar, vai querer tirar o dinheiro. Então acho que a gente tem que sempre deixar as nossas expectativas, ou saber exatamente como vai funcionar, ou entre aspas, atende a funcionar as coisas para a gente investir na empresa, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero investir em VEG com a expectativa de uma multiplicação muito grande. Não vai ter. Eu quero investir em VEG buscando dividendos. Não vai ser basicamente isso. Eu quero investir em VEG por segurança. Ótima opção, tá? Então, não é recomendação de compra nem de venda. Aqui a nova Futura indica VEG, tá? E mais orientações aí para dezembro. Mas acredito que para quem tem uma segurança aí maior, acho que VEG é uma grande opção, tá, gente? Mas é isso que eu queria comentar com vocês em relação a VEG, em relação ao Brasil Agro. A gente vai ficar de olho aí em qualquer notícia nova aí, a gente traz vídeo aí, comenta alguma coisa aí se você gostou, se você não gostou. Lembrando que tem Live Pix aí, caso queira mandar algum valor pro canal. É isso, gente, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, eu fico muito feliz, eu agradeço de coração. Tamo junto, gente, valeu e até a próxima. Fui!